Ano Bíblico 2022. Olá, queridos, chegamos ao último capítulo do livro de 1 Reis, o capítulo 22. Parabéns, que você siga sempre em frente, estudando, lendo, meditando na palavra do Senhor. Davi escreveu: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Hoje vamos então terminar o livro de 1 Reis com o capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como os seus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor: com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregarás nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías disse: veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: este não tem dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou:
Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade, e o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os comandantes do carro viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me de combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: Cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com os seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, tornou-se o rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois acabou andando nos caminhos de seu pai e de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai tinha feito. O ponto-chave deste capítulo é a exigência de Josafá em consultar ao Senhor antes de ir à batalha.
Mas Acabe, em sua incredulidade, coloca diante de Josafá 400 profetas que haviam sido vendidos, e se vendidos à apostasia do rei e de Jezabel. De seus lábios só saíam palavras bajuladoras e de engano. Incomodado, Josafá exige a presença de um profeta genuíno. E logo é trazido Micaías, que profetiza segundo a vontade do Senhor e revela que Acabe não voltará da batalha com vida, ele morrerá. Nosso grande desafio hoje é não ceder às tentações que atraíram os profetas de Acabe. Eles se venderam, perderam a coragem, foram intimidados pelo mal. O que não aconteceu com Micaías, que manteve sua fidelidade a Deus e a sua palavra e não se vendeu. Acabe morreu tal como havia sido profetizado por Elias em 1 Reis 21, 17 a 23, e Micaías também. Mesmo estando disfarçado na batalha, foi atingido por uma flecha atirada por um soldado, no versículo 34. Então, claro aqui é que o homem mau não prevalecerá para sempre. É a promessa do Senhor. No fim, o bem triunfará e a justiça será feita. É uma das grandes mensagens do texto bíblico de Gênesis ao Apocalipse. O mal terá fim. Os que se envolvem com o mal terão o seu fim. Vemos na história de Acabe uma figura do que acontecerá a Satanás naquele último dia. Ele será derrotado, julgado e lançado no lago de fogo, a arder com enxofre e nunca mais causará mal aos santos. Deus ama você. Não se envolva com falsos ensinos, falsos profetas. Ainda que a palavra seja dura, ainda que a mensagem seja difícil de ser aceita, creia no Senhor, faça o bem. Deus tem o melhor para nós. Não importa quais sejam as circunstâncias que tenhamos que viver ou o que devamos obedecer. É melhor, sim, sempre servir ao Senhor, confiar em sua palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da mentira é o caminho largo, aparentemente bonito, fácil e legal, mas ele dá na perdição, e foi isso que o rei Acabe encontrou. Que você ande por Jesus, o caminho, a verdade e a vida, hoje e sempre. Amém.